muito tempo, a morte rubra devastara o país. Jamais pestilência alguma fora tão mortífera ou tão terrível. O sangue era seu avatar e o seu sinal. A vermelhidão e o horror do sangue. A erupção, o progresso e o desenlace da doença eram coisa de apenas meia hora. Mas o príncipe Próspero sabia-se feliz, intrépido e sagaz. Quando seus domínios começaram a despovoar-se, chamou à sua presença um grupo de amigos, sadios e frívolos, e com eles se encerrou em uma de suas abadias fortificadas. O mundo externo que se arranjasse, por enquanto era loucura pensar nele ou afligir-se por sua causa. Mas ao fim do 5º ou 6º mês de reclusão, quando mais furiosamente lavrava a pestilência lá fora, o príncipe Próspero decidiu entreter seus amigos com um baile de máscaras de inédita magnificência. O salão fora completamente revestido de veludo preto, com uma iluminação que vinha do lado de fora, clareando o aposento, ocasionando uma infinidade de vistosas e fantásticas aparências. Haviam figuras arabescas, com membros e adornos desproporcionados. Haviam fantasias delirantes, invenções de louco. Havia muito de belo, de atrevido, de bizarro, terrível, capaz de em não pouca medida causar aversão. Uma multidão de sonhos se movimentava, para lá e para cá. Esses sonhos andavam de um canto ao outro, fazendo com que a música extravagante da orquestra soar como um eco de seus passos. Até que, quando soaram as badaladas da meia-noite, entre murmúrios propagou-se a notícia de uma nova presença. Havia entre os convidados um intruso. Elevou-se o humor de desaprovação e surpresa. A princípio de terror, de horror e de náusea depois. Todos os presentes pareciam se dar conta de que, nos trajes e nas atitudes do estranho, nada havia de espirituoso ou de conveniente. Alto e lívido, vestia uma mortalha que cobria-o da cabeça aos pés. Era de morte rubra que havia fantasiado-se aquele estranho. Os olhos do príncipe Próspero caíram sobre aquela figura espectral, seu rosto congestionou-se de raiva. Quem se atreve a insultar-nos com essa brincadeira blasfema? Agarrem-no! Desmascarem-no! Assim saberemos quem deverá ser enforcado ao amanhecer. Só então reconheceu-se a presença da morte rubra. Viera como um ladrão na noite. E então a luz se apagou, e a escuridão, a ruína e a morte rubra estenderam seu domínio ilimitado sobre tudo.